Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, talvez vocês não se lembrem disso, mas meu nome é Gisele e eu falo sobre livros aqui no YouTube. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, eu queria pedir desculpas pelo sumiço no canal. Agradecer algumas pessoas que vieram me procurar que estavam um pouco preocupadas. Desculpa, mas o que aconteceu foi vida, trabalho, estudos e tudo ao mesmo tempo. E, enfim, as coisas vão voltar ao normal. E como vocês viram pelo título, hoje eu vou falar sobre A Ilha da Infância, do Karl Ove Knausgaard. Esse livro da Companhia das Letras. Não é assim que fala o nome dele, tá, gente? Ele é norueguês, eu já procurei, eu sempre esqueço como fala o nome dele. Enfim, é assim que eu chamo ele na minha cabeça. Bom, esse livro é o terceiro livro de uma série chamada Minha Luta. Ele começa com esse livro aqui, que é A Morte do Pai. E depois vai pra esse outro aqui, que é Um Outro Amor. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre essa série, eu sugiro que você vá ver um vídeo que eu já fiz um pouco mais antigo, vou deixar o link ali embaixo, em que eu falo sobre esses dois livros aqui. Mas basicamente o que você precisa saber é que é uma série em que o próprio autor conta a sua vida, e é uma vida relativamente normal, e por algum motivo a escrita dele, enfim, esses livros são completamente viciantes. Eu tentei levantar o porquê que esses livros seriam tão viciantes no meu vídeo anterior. E uma das conversas que a gente teve nos comentários é que eles meio que são como novelas da Globo, assim, seriados, enfim, eles têm um ritmo desse tipo e talvez seja um pouco por isso que eles sejam tão viciantes. Mas enfim, por algum motivo eles o são. E esse aqui então foi lançado esse ano, a companhia tá lançando um por ano. E vamos falar sobre ele. Uma outra coisa que eu queria falar antes de falar sobre esse livro propriamente dito é sobre os tamanhos, porque me perguntaram sobre isso também. Vocês podem ver, o primeiro livro é menorzinho um pouco. O que aconteceu foi o seguinte, eles lançaram, primeiro A Morte do Pai, nesse tamanho menor. Quando eles lançaram o Um Outro Amor, eles tiveram, acho que alguma coisa na gráfica, não sei exatamente qual foi o problema que aconteceu, mas eles não podiam mais fazer esse livro neste tamanho. Então o segundo volume ficou com um tamanho maior que o primeiro. A editora falou que eles tiveram esse problema e tal. E agora a nova edição do primeiro livro tá no tamanho maiorzinho, por isso que existe essa diferença, por isso que existe o primeiro em dois tamanhos. Então, se for menorzinho é porque é uma edição um pouco mais antiga, e se for maior é porque são as edições novas, certo? Enfim, desse aqui também já é maiorzinho e todos vão ser maiorzinhos. Bom, nesse livro aqui, como o próprio nome já diz, ele vai falar sobre a infância dele. A família dele morava numa ilha, eles se mudaram para essa ilha quando o Karl Ove era bebezinho, assim, uma ilha da Noruega, no caso. Ele vai contar, então, como que foi a infância dele em relação aos pais, ao irmão, aos colegas, a região onde ele morava e tudo mais. Coisa que a gente pode perceber é que ele, em geral, tem relações muito frias com as pessoas, ou as pessoas têm relações muito frias com ele. Mas o pai, principalmente, mas a mãe também é um pouco distante dele, assim. O próprio irmão, que, digamos, talvez seja uma pessoa um pouco mais próxima, ainda assim não é super próxima. E eu acho que isso aqui é uma coisa muito interessante pra gente pensar no autor como um personagem, assim, ele tem isso desde criança, de não ter tanta gente próxima a ele, de não se preocupar tanto, não falar tanto sobre sentimentos, enfim, isso vai se construindo nele, né? Depois a gente pode ver isso nos próximos livros. Então é interessante ver o começo de tudo isso. Uma outra coisa que eu acho legal também é ler a relação dele com o pai, que é mais explorada no A Morte do Pai. Mas como tudo isso já existia desde sempre, como a relação dele sempre foi muito difícil, enfim. Outra coisa que a gente percebe nesse personagem dele mesmo é que ele nunca foi muito popular entre as crianças, assim, não tem muito um motivo, mas às vezes ele era meio metido demais, às vezes ele não sabia lidar também com as pessoas, e, enfim, ele não era, assim, super sociável, ele era meio isoladão e tal. Uma coisa muito curiosa pra mim é que eu tive muitos momentos de empatia
com ele. Em alguns momentos, algumas situações eu tive muita empatia com ele. Mas, por outro lado, tem alguns momentos em que eu ficava até meio chocada, porque ele era um menino, né, assim. Então, assim, ele saía pra brincar com os amiguinhos na ilha, eles podiam ir pra qualquer lugar e podiam andar onde eles quisessem. Então, um dia, por exemplo, eles acharam um lixão e acharam o máximo, ficaram brincando num lixão. E eu pensei, se eu, Gisele, eu achasse um lixão, eu iria embora, eu ia ficar com nojo. Tipo, não ia ficar brincando no lixão. Então, essa coisa dele ser um menino e fazer essas coisas mais escatológicas e tal, é interessante ver como foi a infância de um menino nesse sentido, assim, não é algo que eu conheça por experiência própria. E isso foi bem interessante pra mim, como esses momentos de super empatia, super ser o que você tá sentindo, e esses outros momentos de gente, isso é outro universo completamente diferente, foram variando, assim, pra mim. Bem engraçado. Uma outra coisa que eu acho interessante em relação ao personagem dele é que ao mesmo tempo que ele tem uma infância confortável, digamos assim, ele tem uma casa, ele tem comida, ele tem roupa, ele vai pra escola, não é problemático nesse sentido. Ao mesmo tempo que esse personagem tem essa infância confortável, ele não pode sair muito disso, assim, sempre ele precisava tipo de um uniforme pra jogar futebol, eles não era um problema, ou ele começou até depois a ganhar algumas coisas de música, mas assim, não tinha muito acesso. Ele tinha acesso a livros porque a mãe dele tinha livros, mas ele não tinha acesso assim a muitas opções, não tinha internet, não tinha, enfim, assim, eles tinham um conforto básico, assim, tinham uma vida bem feitinha, mas não tinham muito como sair disso. E eu acho que a questão da mãe dele ter os livros e ele ter acesso aos livros e não ter acesso a tantas outras coisas também é uma coisa que acaba influenciando a vida dele pra frente. Bom, eu acho que dos 3 livros esse é um que é um pouquinho menos atrativo pra mim, apesar de que eu acho que ele explica muita coisa do personagem, assim. Ele é um livro importante, mas ele não... Como leitor é o que menos rolou, assim. Eu gostei muito mais dos outros 2. E eu queria falar um pouquinho também sobre a ordem, porque eu recebi essa pergunta de se é possível ler em outra ordem. Dá e não dá. Dá, assim, óbvio que você pode ler na ordem que você bem entender. Mas uma coisa que eu gosto de pensar é, o primeiro, ele é um adulto, mas é um adulto relativamente jovem, e tá lidando com a morte do pai, com quem ele já não tinha mais tanto contato. Esse livro aqui, eu posso estar errada porque faz um tempo que eu li, mas eu acho que ele tá, tipo, saindo da faculdade, assim, nesse período, começando o mercado de trabalho. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Mas ele é jovem, ele não depende mais dos pais, mas ele não tá, assim, com a vida super formada, vida super certinha, assim. Talvez ele fosse um pouquinho mais velho de sair da faculdade. E ele tem que lidar, então o pai dele morre e aí isso traz pra ele uma avalanche de coisas. Ele fazia algum tempo que não tinha contato com o pai e isso traz assim tudo de volta. Num outro amor, ele já tá mais velho, já tá num relacionamento mais estável e decide ter filhos. E, enfim, filhos aparecem aqui. Aqui ele já tá com seus 30 anos, assim, 30 e poucos. E aqui ele já tá mais adulto, já sabe mais, e, enfim, já é mais independente nesse sentido. Nesse aqui a gente também tem uma coisa que é o personagem lidando com o fato de agora ele ser pai. E o interessante é que em alguns momentos desse livro ele fica chato, assim, ele fica numas crises, numas piras, que ele fica de fato chato. E o fato de você ter criado empatia com ele neste livro, por causa de tudo que ele estava passando, faz você ler esse livro de outra maneira, eu acho. Porque se você encarar o personagem sendo chato nesse aqui como o primeiro, eu não sei se vai ser tão interessante. E esse aqui é legal porque é uma ordem, parece não muito intuitiva, né? Porque nesse aqui a gente vai pra infância dele. O autor, resolveu não colocar a infância dele em primeiro lugar nessa história. E eu fiquei pensando, por que será, né? No fundo, esse livro explica muito dos outros 2 livros em relação a ele, assim, em relação ao caráter, ao jeitão dele.
Porque a gente vai vendo como que ele cresceu e como que ele se desenvolveu, enfim. E eu fico pensando se a gente como leitor seria capaz de perceber, se a gente lesse esse primeiro, pensando numa ordem cronológica da vida dele, eu não sei se a gente seria capaz de perceber tantas nuances quando a gente chegasse depois. O fato da gente saber quais são os resultados dessa infância, eu acho que ajuda a gente a perceber essa infância de um jeito diferente. Então, assim, gente, se você por algum motivo quer muito ler fora de ordem, você pode, porque eles não são super sequenciais. Mas eu acho que o autor colocou nessa ordem e eu acho que isso tem algum motivo, sim. Então eu não recomendo que você leia fora da ordem. Sim, uma outra coisa que eu acho interessante falar sobre esse livro é que ele escreve esse livro quando ele já tá mais velho. Então tem toda a questão de memória também, né? O que ele lembra da infância dele. Eu acho que isso é uma coisa interessante quando a gente tá lendo, porque a infância dele pode não ter sido exatamente assim. Tem até um momento que ele levanta a questão de que ele não lembra muito de cenas e de situações com a mãe dele, por exemplo. Tanto que a mãe, tá, ela aparece até bastante, mas ela não é um personagem super desenvolvido na história. E é verdade, toda a série tá sujeita à memória e ao jeito que ele digeriu toda a vida dele. Mas esse aqui específico é o que tá mais distante da realidade dele quando ele escreveu o livro. Então, eu acho interessante quando às vezes ele escreve uma cena e eu fico pensando, será que foi assim mesmo? Mas será que é assim que você lembra, né? E eu acho que essa é uma coisa interessante desse livro quando a gente tá lendo também, que é essa coisa de talvez não tenha sido assim, talvez você quisesse que tivesse sido assim, talvez você lembra assim. E eu acho que isso é uma coisa que enriquece, não é algo negativo do livro, não, é algo que eu acho que deixa ele mais interessante, assim, esse questionamento. Enfim, pessoal, é isso, eu gostei bastante, esse era um dos meus livros mais aguardados do ano e, enfim, o 4º volume vai ser o meu mais aguardado do ano que vem, provavelmente. O 4º vai falar sobre a adolescência dele. Acho que vai ser bem legal. Enfim, se você já leu qualquer um deles, me diz o que você achou nos comentários. Se você quiser saber alguma coisa também é só me avisar. E, sim, informação importante. Eu sei que eu tô muito atrasada nos comentários também, mas eu logo vou responder, fiquem calmos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.